Fala galera, eu sou o Rodrigo na área, é isso aí, vamos lá para a nossa aula de número 11 aqui no Resolvendo a Química. Você que está detonando aí nos conteúdos e vamos para termoquímica agora, tá? Um assunto super importante, bem bacana para você estudar, tá? E que tem grande chance de aparecer aí nas provas. Show? Então bora lá que eu quero te mostrar o que cai principalmente nessas questões. Vamos! Olha só, já estou eu aqui no cantinho, oiê, para falar de termo. Já deixei também essa imagem para vocês aí, que é o resuminho de o que a gente precisa saber de termoquímica, tá? Lógico que eu vou, dentro de cada exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, te mostrar cada informação para você lembrar bonitinho. Mas lembra rapidão, quando eu falo de termoquímica, eu vou falar principalmente da variação de entalpia, que é o final menos o inicial. Eu vou ter aí um exotérmico, quando o meu ΔH for negativo, está liberando o calor. Exo, fora. Térmico, calor. Certo? E endotérmico, nosso ΔH positivo. Boa. O que eu não posso deixar de esquecer quando eu falo de exo e endotérmico? Eu não posso deixar de esquecer, galera, dos gráficos, das curvas, certo? No ESO, eu saio de um ponto de maior energia e vou para um ponto de menor energia. Estou liberando. Então, minha energia final é menor que a minha energia inicial, ou dos produtos é maior que dos reagentes. E na endotérmica é o contrário. Eu estou saindo de um ponto de menor energia, estou indo para um ponto de maior energia. Fechado? Guarda isso, por favorzinho. Esse ΔH, galera, vai aparecer para a gente calcular de três formas. Através da entalpia de formação, HF, sorria, é só aplicar a fórmula. A entalpia de ligação, onde você vai somar as energias das ligações, vai colocar sinal de positivo nos reagentes, porque as ligações são rompidas, absorvem energia nos reagentes e libera energia nos produtos, por isso você coloca o sinal de menos, o negativo nos produtos, beleza? E a lei de Hess, que não importa o caminho, o que importa é o inicial e o final, que vamos fazer alguns exercícios ali já já. Show! Peço para você guardar no seu coração a ideia da combustão e do melhor combustível, da eficiência energética. Tá? Eu vou ter o quê? A variação da entalpia de combustão, a entalpia de combustão, dividido pela massa molar. Quer dizer, quantos joules eu produzo por grama? Quantos joules ou quilojoules produzirei por grama? E lembrar que a combustão é a energia liberada na queima de um mol de combustível, que esse combustível, se reagir com O2 formando CO2 e água, é uma combustão completa, e se formar CO e água é incompleta. Beleza? Show. Basicamente isso. Lógico que veremos algumas contribuições de outras partes, como estequiometria, aqui dentro da termo. Então, bora lá. Vamos resolver exercício, galerinha. Maravilha. Primeira questão, bora lá, galera. Ó, diz assim, ó, glicólise é o processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática dos exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença do O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Ai que cãibra! As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente. Beleza. Aí fala assim, ó, o processo anaeróbico é menos vantajoso energicamente, por quê? Por que, que o anaeróbico é menos vantajoso? Muito bem. Na presença, na falta, né, do oxigênio anaeróbico, o que eu vou ter? A molécula da glicose convertendo em duas moléculas de ácido lático. Então, eu vou ter uma glicose, vou jogar aqui para o lado, eu vou ter aqui uma glicose C6H12O6 virando duas moléculas do ácido lático que ele deu ali para gente. CH3, CH, OH, CO,
certo? Agora, ele está falando porque libera ou absorve quilojoules. Eu preciso achar o ΔH dessa conversão, como que vai funcionar. Como é que eu vou pegar? Ó, eu preciso da glicose sendo o reagente. Então, eu vou copiar essa primeira reação. C6H12O6 mais 6O2, formando 6CO2 mais 6 águas. Copiei a reação, galera, copio o valor do ΔH. Isso vai dar menos 2.800. Certo? Usei a primeira reação. Mas eu preciso formar 2 mol do ácido lático. Só que o ácido lático na reação que ele me deu está na esquerda. E eu preciso dele na direita. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a reação. Vou copiar ela invertida. Mas aqui nessa reação eu tenho 1 mol do ácido. E eu preciso de 2. Então eu vou inverter a reação e multiplicar por 2. Então eu vou pegar lá, ó, inverteu. Então eram 3 CO2, vira 6 CO2. Eram 3 águas, viram 6 águas. Eu vou ter 2 mol do CH3, CHOH, COOH e 6 oxigênios. Quando, mil perdões, galera. Quando eu inverto a reação, eu vou trocar o sinal do meu ΔH. Então, meu ΔH era menos, fica mais. E como eu multipliquei a equação por 2, eu vou multiplicar por 2 também o ΔH. Então, vai ficar 2.688. Para chegar nessa equação aqui em cima, eu vou somar as reações e encontrar o que nós chamamos de global. O que eu tiver de igual de lados opostos, eu simplifico. Então, simplifica comigo. 6CO2 com 6CO2. 6 águas com 6 águas. Certo? E 6 oxigênios com 6 oxigênios. Veja, sobrou para mim C6H12O6, formando 2 mol do ácido lático. Isso vai me dar um ΔH de quanto? Quando você soma as equações, você soma os ΔHs. Você vai ter menos 2.800 mais 2.688. Isso vai dar quanto? Menos 112 kJ. Se eu encontrei um valor negativo, galera, quer dizer que libera. Tchau, tchau. E isso aqui está para cada 1 mol de glicose, certo? Está para cada 1 mol de glicose. Então, eu vou ter a resposta letra A. Tranquilo? Então, é uma questão do que essa questão? É uma questão de lei de Hess, onde eu uso duas reações ou mais com ΔHs conhecidos para encontrar o ΔH de uma reação desconhecida, o desconhecido ΔH de uma reação. Tranquilo? Então, uma lei de Hess bem gostosinha para a gente treinar, uma questão que tem frequência muito grande. Então, para a lei de Hess, o que tiver de igual de lados opostos, eu corto, eu simplifico. O que tiver de igual do mesmo lado, eu somo. Beleza? O que eu fizer na reação, eu vou fazer no ΔH. Somei as reações, somo os ΔHs. Não tem segredo. Show? Boa! Bora! Continua. Taca-lhe pau aí, galera. Questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2 é uma questão de entalpia de ligação que eu quero fazer com vocês. Tá? Então vamos lá. Me ajuda. Ele fala assim, ó. Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Assim, ó. O gás hidrogênio é considerado ótimo combustível e o único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostra a equação química a seguir. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Essa reação
Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as seguintes energias. Qual é a variação de entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro? Então, primeiro, eu preciso encontrar o ΔH dessa reação aqui. Quando ele me der a entalpia de ligação, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a reação aqui pra gente, ó. 2H2 mais O2 formando 2H2O. Certo? Tá, você vai abrir as ligações. Então, eu vou ter 2 vezes, o que acontece? 2 mol de hidrogênio. O hidrogênio é hidrogênio simples hidrogênio. Mais oxigênio, O dupla O, formando 2 águas, 2 mol da nossa querida água. Lembra da nossa primeira aula? Sempre angular. Beleza. Vou separar reagente dos produtos. E vou contar as energias das ligações que existem. Então, existem 2 mol de ligação, vou fazer aqui, ó, em vermelho, de ligação hidrogênio-hidrogênio. E existe 1 mol de ligação oxigênio dupla oxigênio. Certo? E nos produtos, eu tenho 2 mol e eu tenho 2 ligações. Uma entre um hidrogênio e oxigênio e a outra entre hidrogênio e oxigênio. Então, 2 vezes 2 ligações entre hidrogênio e oxigênio. O que eu faço agora? Eu vou substituir a ligação pelo valor que ele me deu. 4, 3, 7. E aqui vai ficar 4, 9, 4. Do outro lado, 2 vezes 2, 4. E o hidrogênio e oxigênio, 463. Tudo bem? Legal. Então, eu vou fazer a conta aqui rapidinho para você. Quando eu voltar, você vai ver que a conta já vai estar resolvida. Tá? Mas eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes o 437. Então, bora lá. 1.368. O que eu fiz? Eu fiz a multiplicação aqui em cima e fiz a soma. Vou fazer a mesma coisa ali. 4 vezes 463. Isso ficou 1852. Beleza? Como a entalpia de ligação, galera, eu não uso a fórmula. Pelo amor de Deus, não usa a fórmula entalpia de ligação. Vai dar errado. Quando a entalpia de ligação, o que você vai fazer? Você vai colocar um sinal de mais nos reagentes e de menos nos produtos. Porque nos reagentes as ligações são rompidas. As ligações rompidas absorvem energia endotérmico, certo? E nos produtos elas são formadas. Exotérmico libera energia. Para encontrar o ΔH, eu vou ter um ΔH de quanto? Vai dar o 1.368 menos 1.852. Certo? Isso vai dar um valor de menos 484 kJ por mol. Essa é a energia, certo? Essa é a entalpia da nossa reação, quilojoules. Só que veja que é o seguinte, 2H2 mais O2 está formando 2 águas e isso vai ter para a gente um ΔH menos 484 kJ. Prof, não tem essa resposta. Verdade? Mas é que ele quer para todo o hidrogênio contido no cilindro. E quanto que era? 1 kg. Então, eu vou ter que encontrar energia para 1 kg. Faça como se fosse uma estequiometria. Linha da reação, linha do exercício. Linha do exercício. O exercício me deu 1 kg, ou seja, 1.000 gramas de hidrogênio. E quer saber a energia. Kilojoule.
kJ embaixo, o que você vai usar? kJ em cima, igual a gente fez lá na estequiometria. Menos 484 kJ. E aqui eu vou ter 2 vezes o hidrogênio, que é 2 vezes 2. Massa embaixo, massa em cima. O que eu vou fazer agora? Regra de 3. Lembra? Regra de 3 salva vidas. Feita a regra de 3, salvou vidas, você vai encontrar menos 121.000 kJ. Resposta letra B. Certo, galera? Então, o pia de ligação está virando moda, está aparecendo em muitas provas por aí. Então, treina, por favor. Boa, continua. Vamos embora. Questão de número 3. Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Questão de número 3. Ele fala o seguinte: por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela disponibiliza para atividade muscular. Então ele deu aí a reação. Aí ele fala, considere as massas molares. Aí ele fala, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em quilojoules é próxima de novo, como se fosse uma estequiometria, galera. Copia a reação, galera, vê se ela está devidamente balanceada. C6, H12, O6, mais 6O2, está, né, devidamente balanceada. 6CO2 mais 6 águas. E ele deu para a gente um ΔH de menos 2.800. Show. Aí, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é a energia em kJ para 1 grama. Funciona como se fosse uma estequiometria. 2 linhas. Reação, exercício. Eu quero saber a energia em kJ para 1 grama de glicose. Certo? Beleza. Massa embaixo. Joule embaixo, joule em cima. Massa embaixo, massa em cima. Vai lá. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. 180 gramas. Tranquilo? Faz a regra de 3. Feita a regra de 3, isso vai dar 15,55 kJ. Aí você, cuidado, tem gente que já vai seco aqui, ó, na letra B. Só que você lembra que para ação muscular, 40% dela é absorvida. Então, 15,55 se fosse 100%. Mas como é 40%, Y faz a regra de 3. Se alguém tiver prova específica, se você já usou uma incógnita, você não pode usá-la novamente. Certo? Então, meu Y vai dar 6,22 kJ. Então, resposta, letra A. De a gente não erra. Fechado, galera? Boa! Boa! Vamos embora. Continua. Vou deixar 4 para você. Vou deixar 5, que é de entalpia de ligação, para você também. A 6 é uma questão que eu gosto bastante, tá? Porque na termo, o que acontece na termo? A gente consegue, através de parâmetros termoquímicos e termodinâmicos, encontrar se a reação ela vai acontecer de forma espontânea ou não. Então, para saber a espontaneidade, tá? Mil perdões. Para saber a espontaneidade, nós vamos usar espontaneidade. Opa, escrevi errado.
a gente vai usar a energia livre de Gibbs, nosso ΔG. O ΔG, a energia livre de Gibbs, é o ΔH menos T ΔS. Certo? ΔG é ΔH, T ΔS. ΔG é o que nós chamamos de energia livre. ΔH é a entalpia. T é a temperatura, obrigatoriamente em Kelvin. E S é a entropia, o grau de desordem. Beleza? Tá. Se esse valor de ΔG der um valor positivo, nós teremos uma reação que acontece de forma não espontânea. Se for um valor negativo, acontece de forma espontânea, naturalmente. E se o ΔG for igual a zero, ela vai acontecer o quê? Vai estar em equilíbrio. Beleza? Ótimo. Então tá aí pra gente. Agora, galerinha, ele fala o seguinte, não sei se dá para enxergar, mas eu acho que dá sim. Ele fala, a análise de dados termodinâmicos de reações permite previsão dessa espontaneidade. Na tabela a seguir estão apresentados gráficos, dados termoquímicos de duas reações. A partir dos dados, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. 1. A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação 1. Veja, a reação 1, quando ele diminui a temperatura de 2.800 para 200 Kelvin, o nosso ΔG aumenta. Está aumentando. Menos 15 é... Deixa eu só ver se eu não estou vendo. Perdão, está diminuindo. Menos 15, estava vendo menos 50. Perdão. Está indo de 50 para menos 15. Nosso ΔG está diminuindo. Se o nosso ΔG está diminuindo, ele está ficando o quê? Mais espontâneo. ΔG negativo é espontâneo. Então, essa alternativa diz: a diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade. Falso. Favorece a espontaneidade. Faz com que ela aconteça de forma mais espontânea. Então, falso. O aumento da temperatura favorece a espontaneidade de 2. Vamos ver. 2 está aqui. Aumento da temperatura de 29 está indo para mais 16. Está diminuindo. Então, de mais 29 para mais 16, diminuiu. Favorece a espontaneidade. Pereira. Na temperatura de 400 Kelvin, a reação 1 será espontânea. Como é que eu vou saber se ele não me deu ali? Eu vou ter que substituir valores. Por isso que ele me deu o ΔH e o ΔS. Só que olha só, tem um problema aqui. Temos quilojoule, temos joule. Não dá. Então, no lugar de menos 20, na verdade, eu tenho que usar o quê? Menos 20.000. Menos 20.000. Por quê? Porque eu quero ter esse cara em joule. E aqui mais 30 é mais 30.000. Porque ele tem que estar em joule para fazer a continha comparar. Então, voltei. Legal. Então, para fazer essa questão aqui, eu vou ter que substituir na fórmula. Então, o nosso ΔG vai ser... O ΔH da reação 1 é menos 20.000. Menos a temperatura, 400 Kelvin, vezes o ΔS, que é menos 25. Certo? Então, o nosso ΔG vai ficar quanto? 20.000 negativo. Menos com menos, mais 4 vezes 25 dá 100. E 2 zeros que já existem, 10.000. Nosso ΔG vai ficar menos 10.000. Então, se ficou negativo, ela é espontânea. Verdadeiro. E na temperatura de 4.000 Kelvin, a reação 2 será espontânea. Vamos ver. Para a reação 2, ΔG vai ser mais 30.000, que é o ΔH,
menos a temperatura, que é 4.000, vezes 5, que é o nosso ΔS. Fazendo a continha, eu vou ter o quê? Mais 30.000, menos com mais, menos 20.000. Isso vai dar mais 10.000. Se vai dar um valor positivo, meu povo, é não espontânea. Então, falso. FV, VF. FV, VF. Letra D, de destruirmos. Tranquilo? Vamos fazer o último exercício? Vamos lá? O último exercício, 7 de gráfico, e aí chega. Ele fala lá, 7. A reação entre A e B, formando AB, será representada pelo gráfico. Para tudo, a gente já viu isso na cinética. Se está saindo de um ponto maior para um ponto menor, o que está acontecendo, galera? Está liberando energia. Isso aqui é o nosso ΔH. Já sabemos que a nossa reação é o quê? Exotérmica. Por quê? O que é o ΔH? Não é o H final menos o H inicial? Quanto que eu tenho no fim? No fim eu tenho 20. Tá aqui, ó. Dig, 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 dig. E no início, quanto que eu tenho? 40. Então, o nosso ΔH aqui vai dar menos 20. Qual que é a unidade? Olha lá, ó. Quilocal por mol. Entendi, prof. Boa. Vamos ver o que ele fala. A reação apresentada é exotérmica. Sim, querido. 0,2. O ΔH da reação é menos 20. Sim. A energia de ativação é 40. Epa, energia de ativação já vimos. É aquela medida que sai dos reagentes e vai até o complexo ativado. Esse é o nosso querido complexo ativado. De 40 para 60, 20 é a nossa energia de ativação. Então, verdadeira, não, falsa, perdão, galera. Falsa, não é 40, é 20. O catalisador acelera a reação química porque diminui o valor do ΔH. O catalisador muda o caminho, cria um caminho alternativo sem mudar o valor do ΔH. Totalmente falso. Então, soma aí, deu 3. Beleza? Galera, resolva os outros exercícios e qualquer coisa você sabe onde me encontrar. Até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.